observar o cometimento de crimes, não somente os sexuais, mas inclusive, por exemplo, crimes de ordem econômica, a partir da utilização dos meios cibernéticos, internet, etc. Não poderia deixar de ser diferente com relação aos crimes sexuais. Nós temos observado inúmeras notícias de divulgações de imagens, de vídeos, etc., que afligem aí as pessoas e a população e lesionando um bem jurídico tutelado, que é a liberdade sexual nesses casos. Ok. No caso, para a gente compreender, a partir de agora passa a ser crime, por exemplo, que já era, mas agora uma lei específica para isso, um relacionamento entre duas pessoas, para a gente simplificar e o telespectador entender, um relacionamento entre duas pessoas. O cidadão resolveu registrar o momento íntimo através de um aparelho celular, que hoje está muito fácil, todo mundo tem um celular com câmera, e ele terminou com a menina, né? E aí resolve publicar isso na internet, ou resolve espalhar essa imagem. A lei trata sobre isso, né, doutor? Hoje, a lei trata especificamente sobre isso. Essa lei, que é a número 13.718/18, na verdade, o que ela fez? Ela incluiu mais 2 crimes dentro do rol dos crimes contra a liberdade sexual, que estavam já previstos no Código Penal, e um desses crimes é esse crime de divulgação de conteúdo impróprio. Há até uma expressão inglesa chamada revenge porn, que é a expressão que designaria essa atitude ou esse ato que muitos homens às vezes cometiam, de quê? E às vezes de posse de material como esse, numa eventual briga, uma discussão com a sua companheira, acabava por vingança divulgar esses materiais. Se pudéssemos, por exemplo, ver os arquivos da Delegacia de Polícia aqui de Imperatriz, da mulher, nós veríamos inúmeros crimes dessa natureza já acontecendo. Então, o que o legislador fez? Ele pegou, tipificou essa conduta agora, apenando de uma forma mais grave, porque, na verdade, antes era crime, mas poderia se considerar apenas uma injúria qualificada, que era um crime contra a honra. Hoje não. Hoje é um crime contra a liberdade sexual, apenado de uma maneira mais grave. Qual é a pena agora? De 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos de prisão mesmo, regime fechado? Isso, reclusão. Ok. Isso também serve, doutor, como forma de proteção, né? Mas aí o homem e a mulher, independente? Independente. Os sujeitos do crime, tanto ativo como passivo... Não é uma lei criada só para proteger a mulher. Não, de maneira alguma. Os sujeitos do delito são homem e mulher. São tanto sujeito ativo como sujeito passivo do delito, podem ser homem ou mulher, qualquer um. Tanto neste crime, como também no crime de importunação sexual. Esse também é outro crime que a gente tem visto que, embora fosse muito praticado, mas não havia uma penalidade imposta a ele também, como o senhor falou no crime anterior. O que é a importunação sexual? Vamos entender. Então, nesse caso da importunação sexual, havia, na verdade, uma disposição na lei de contravenções penais, com uma pena mínima, né, que previa esse tipo de conduta. Mas o legislador entendeu que ela não tutelava da maneira correta esse tipo de acontecimento. Nós tivemos esses anos veiculados pela própria imprensa nacional, fatos em que alguns homens se masturbavam em frente a algumas pessoas dentro de veículos, dentro de ônibus, dentro de vans, dentro de metrôs, etc. Temos casos, inclusive, aqui em Imperatriz mostrados, né? Isso. Então, era um caso que estava começando a ser disseminado. O legislador abriu os olhos para tal situação e, então, criou esse crime de importunação sexual, que é hoje previsto no artigo 215-A. Permita-me ler somente a tipificação. A tipificação correta do crime é essa: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, qualquer pessoa que praticar contra uma outra pessoa sem a anuência desta ato libidinoso, né, que é aquele ato destinado ao prazer sexual, não precisa ser apenas o ato de masturbar-se, não. Qualquer ato destinado ao prazer sexual, naquela direção, para satisfazer a própria lascívia, o de terceiro estará praticando. A pena é a mesma do outro crime, de 1
a 5 anos. Agora, doutor, eu quero caminhar com o senhor aqui e perguntar o seguinte. A partir de que a necessidade dessa mudança? A necessidade dessa mudança foi justamente esse olhar atento do legislador, porque essa conduta, como eu já havia dito, embora ela em tese fosse prevista na lei de contravenções penais, mas era uma lei que não dava uma guarida suficiente às vítimas. E contribuir, evidentemente, para o aumento dos casos. Porque, imagine só, se uma pessoa fosse conduzida pela polícia sob a acusação dessa prática delituosa, ela assinaria um TCO e iria para casa. Hoje não, já não cabe mais o TCO, porque a pena máxima combinada já chega a 5 anos, então não cabe mais o TCO. Se chegar na delegacia, o delegado, havendo os elementos do flagrante ali, será obrigado, inclusive, a abrir, ou melhor dizendo, lavrar o flagrante, fazer o procedimento, enviar ao juízo e aí se proceder à ação penal, posteriormente. A lei já está em vigor? A lei já está em vigor porque ela entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, no dia 24. Inclusive, cabe até salientar que quem sancionou a lei foi o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava em exercício como presidente. Como o Michel Temer havia viajado, e os outros, na linha de sucessão, não poderiam assumir porque estavam em campanha, o ministro Dias Toffoli foi quem assinou e sancionou essa lei. O senhor vê ela como benéfica? Eu vejo como benéfica, sim. O que me preocupa, às vezes, é que esse tipo de situação, muitas vezes a nossa polícia não tem, às vezes, condições de fazer toda uma investigação. Todas as vezes que nós tratamos de crime praticados pela internet, nós exigimos aí um aparato da polícia, um aparato da polícia judiciária muito mais preparado. E, infelizmente, eu já fui policial civil, posso falar isso com propriedade, a nossa polícia não tem, embora tenha muita boa vontade, mas não tem, às vezes, essa preparação. Mas, certamente, havendo a comunicação desse crime ao delegado de polícia, eles vão proceder à investigação e vão chegar aos seus autores. Ok. Doutor Jimmy, eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Muito bem esclarecido, inclusive, muito obrigado. A nossa pauta aqui com o nosso telespectador. Apenas orientar também, né, o telespectador de modo geral. A denúncia é simples, pode ir direto na delegacia e já formula. Como é que acontece? Não, a denúncia é simples, ela é como qualquer outro crime. Você precisa apenas noticiar, narrar o ocorrido em um boletim de ocorrência. Evidentemente, se você tiver provas, já prints no celular, ou do computador, ou e-mails, ou alguma coisa, você já pode levar, inclusive, testemunhas, já pode falar o nome das testemunhas, dizer o endereço para que possam ser intimadas. E se tiver prova material, os prints de tela e tudo mais, você já pode também encaminhar ao delegado de polícia. Volte sempre aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade e estarei sempre aberto a novos convites. Ok, muito obrigado. Bom, deixa eu falar para você agora da Noroeste, as lojas que vendem moda. Ela continua trazendo para você uma super facilidade. Você vai aproveitar o aniversário da Noroeste, que já está começando, mas ainda tem ofertas por lá. Vem aí, a maior promoção de todos os tempos. É para sacudir a cidade. Aniversário Noroeste. E são milhares de produtos com preços especiais que vão surpreender você. E o que é melhor, promoção em todos os setores. Confecções e calçados com preços jamais vistos. Celulares em até 10 vezes, com 30% de desconto. Descontos em até 6 vezes no seu cartão Noroeste. Tudo em até 10 vezes sem juros. Produtos de qualidade, com preços de liquidação. E com o seu cartão Noroeste, você ainda ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Você tem que aproveitar. Comprando ou pagando prestação do valor de R$50 aqui na Noroeste, você concorre a mais de R$120 mil em prêmios. Tem um carro, 2 motos, TVs, notebooks e muito mais. Mas preste atenção, o aniversário Noroeste começa nesta segunda-feira. Não perca! Noroeste, as lojas que vendem moda. Getúlio Vargas com Amazonas.
Tá aí o recado especial da Noroeste. Aniversário começa segunda-feira. Segura aí o dinheiro, porque segunda-feira você vai economizar de verdade com a Noroeste. Deixa eu falar para você também da Dente Face. Olha, você quer cuidar do seu sorriso, a sua expressão facial? Você quer voltar a sorrir para a vida, para as pessoas que você ama? Direto na Dente Face. A Dente Face é a clínica odontológica que cuida de você com preços acessíveis, com o melhor atendimento e com profissionais de primeira. Falei da clínica odontológica Dente Face. Os dentes mudam o sorriso. O sorriso muda a face. A face muda a expressão. A expressão muda a vida. Valorize seus dentes. Valorize a sua vida. Invista no seu sorriso. Clínica Odontológica Dente e Face. Fone 4102-3515. Rua Ceará, esquina com Gonçalves Dias. Clínica Odontológica Dente e Face. Assim eu vou para o nosso intervalo comercial. Já já eu volto. Eu vou que vou.